Olá galera, boa noite todo mundo, são 8h20. Faz um tempinho que eu não tenho feito periscope, correria aí no dia a dia, trabalhos, quando você entra de férias num lugar parece que em outro as coisas vão melhorar, mas parece que quando você entra de férias num lugar, o outro piora para poder compensar e você tá sempre na adrenalina, né? Parecendo aquele filme Adrenalina, você não pode deixar o coração bater menos de 100 por hora. Então, peço até desculpas ao pessoal que me segue, que gosta de compartilhar o periscope, mas volto aí pra gente falar de um tema importante. Inclusive, até esqueci aqui de botar aqui uma musiquinha de fundo, mas é porque eu queria falar bem rápido, queria externar bem rápido o tema de hoje. Botei aí uma música do Engenheiros, vou aumentar aqui para todo mundo reconhecer. A música do Engenheiros fala de um tema que parece que a gente vai ver o que já foi falado, já é falado o tempo todo, mas tem sempre um viés, né? Tem sempre um cariz, uma perspectiva diferente, né, sobre o tema. Valeu aí galera, Fanny Lira compartilhou com todo mundo. Tá travando? O pessoal tá falando que tá travando, pra mim aqui está tranquilo, tá legal. Então eu acabei esquecendo de botar a música para ser pouco rápido, que eu não quero fazer um periscope boa noite, isso aí, vamos nessa, um periscope muito longo, né? Eu quero uma coisa bem curta. Geralmente eu vou falar rapidinho, daqui a pouco quando eu vou ver o periscope eu boto aqui para gravar automático para depois jogar no YouTube, e tem 40 minutos, então valeu. Acho que são as mensagens que travam, mas isso é a primeira etapa de apresentação mesmo, né? Que a gente verifica aí quem tá presente, quem não tá presente, do Brasil. Quem é que tá do Brasil aí? Isso aí, valeu, obrigado, Thaís. Tá travando um pouco, mas é isso aí, galera. Eu coloquei o tema aí para vocês, principalmente voltado para preparatório para delegado de polícia, mas, né, BH, Petrópolis, Belo Horizonte, Petrópolis, Rio de Janeiro, valeu galera. Pô, Petrópolis, essa chuva aí, esse friozinho, hein? Pô, tá uma maravilha, excelente, valeu, obrigado Rico, Ilha, isso aí, valeu galera. Bom, provavelmente não vamos ter tantas audiências porque eu não fico anunciando quando é que eu apareço. Goiás, show de bola, Anápolis, valeu, frio, né, frio, isso aí, Campo dos Goitacazes, Maceió, Alagoas, show, isso aí, Brasil inteiro. Vamos ao tema, isso aí, para de enrolar, tô tomando já um esporro. Vamos lá galera, eu coloquei aí a Lei 12.654, Lei 12.654 trata, deixa eu baixar aqui um pouco o som, trata da identificação criminal. Óbvio que dá pra gente falar bastante, Rio de Janeiro, Marcele, dá pra gente falar bastante sobre esse tema. Então, como eu quero falar só um pouquinho, vou fazer igual o sniper, vou dar um tiro certeiro. O que acontece? Isso aí. O que acontece quando a gente fala de identificação criminal? Obviamente que a identificação criminal ela serve como um parâmetro para você individualizar a pessoa do criminoso, né? Seja que teria praticado o crime. E essa individualização ela ocorre justamente para que você não responsabilize criminalmente e indevidamente alguém no lugar de outra, né? Então, há um processo histórico de individualização. Nós já tivemos um procedimento chamado de antropometria, ou seja, você identificava as pessoas
A gente identificava as pessoas através de medições para o corpo, medições nos braços, crânio, né, distância ocular. Isso era uma maneira de identificar, né? Ou seja, esse processo histórico acabou evoluindo até o momento que nós vivemos atualmente, que é a impressão datiloscópica, ou seja, o método de datiloscopia, né? Ou seja, impressão digital. Existe um outro método que vocês já viram, né? Isso aparece muito em filme, a pessoa fica parada, uma plaquinha e vira de perfil, a plaquinha mostra a tatuagem. Essa identificação se chama fotografia sinalética. Fotografia sinalética. Esse é um termo esquisito, então é bom você ter isso gravado, né, anotado, porque muitas das vezes o concurso te puxa pelo tapete por causa de um nome simples e que pode, por acaso, causar algum tipo de desconforto na hora de responder a questão, né? Fica faltando um pedaço da informação, mas é tranquilo. Bom, sobre essa identificação criminal, isso aí, valeu, obrigado, Murilão. Elisa, sigam o Dr. Murilo e Elisa, tá? Eles têm ótimas dicas sobre concursos públicos, são professores do curso 6, junto com o Henrique Hoffman, né, que tem aqui, de vez em quando vocês ouvem no Periscope, tá lá no cursosei.com, circuito de exercícios pela internet, e podem seguir essa galera aí. Pô, Murilo e Elisa estão sensacionais, excelentes dicas, excelentes aulas agora lá no Supremo, dando aulas no Supremo, show, tá? Não estou ganhando nada nessa propaganda do Supremo, não. Mas faço em nome do Murilo e da Elisa. Fechamento, curso 6, isso aí. Quem quiser fazer turma de exercícios preparatório para delegado, Brasil inteiro, acessem www.cursosei, conforme foi escrito aí, .com, e vocês vão ter lá até, inclusive tem um material gratuito para vocês saberem como é que funciona. Bom, voltando aqui ao tema, essa lei 12.654 de 2012, ela traz regras para essa identificação criminal. Por que precisa de regras? Porque o artigo 5º 58, ele vem preconizando como garantia constitucional que aquelas pessoas já identificadas não tenham que se submeter a nova identificação. Então, por exemplo, até pouco tempo você tinha a identificação criminal com a impressão digital e era o famoso tocar piano, né? Sujar os dedos. Se a pessoa ela era suspeita de um crime ou presa em flagrante pela prática de um crime, a polícia ia lá, pegava os dedinhos, sujava numa almofada de tinta e fazia a identificação para poder definir ali, individualizar aquela pessoa, né? Para não trocar eventualmente por outra. E a Constituição, evidentemente, veio dizendo que quem já é identificado, ou seja, você que tirou sua carteira de identidade, já fez já houve essa coleta de material datiloscópico, não teria que se submeter a isso novamente. Na verdade, a lei vem tratando as hipóteses em que é necessário realizar uma nova impressão datiloscópica. Maravilha? Mas não vamos entrar nesse detalhe. Tá? Nós vamos falar, porque essa lei ela substituiu uma anterior, lei 10.054, que também trazia regras de impressão datiloscópica. Tem polêmica sobre isso, mas não vou falar. Vou falar algo que importa diretamente, inclusive, ao concurso delegado de polícia no Rio. Né? Nossa banca tem um livro chamado Intervenção Corporal. Esse livro sobre intervenção corporal, o professor da nossa banca, ele trata no livro dele, do manual de processo penal, desse assunto, mas ele faz um maior aprofundamento disso no livro de intervenção corporal. Vamos falar de intervenção corporal num outro periscope, que é um outro tema. E nesse livro ele conclui na parte final falando sobre a intervenção corporal prevista na lei 12.654 de 2012, para poder realizar a identificação criminal. Ou seja, a lei traz a possibilidade de identificação criminal por material genético, mas é necessário fazer a coleta desse material genético. Maravilha? E aí pergunta-se, é possível essa coleta de material genético? Porque essa coleta de material genético compulsória vai fazer com que ocorra uma coisa chamada intervenção corporal.
Ou seja, é necessário que você utilize o corpo do investigado, o do réu, como um instrumento de prova. Ou seja, a prova recai, o exame sob a análise do corpo do investigado acaba tornando essa pessoa como instrumento da prova, objeto da prova e, portanto, objeto do processo da investigação. Isso traz uma discussão muito grande, remontando a tanto uma discussão filosófica, buscando lá em Peter Haberle essa discussão, Kant, sobre Michel Foucault, sobre a relação de poder entre do Estado sobre as pessoas e sobre o corpo das pessoas. Então, quando se fala nisso, não é possível tocar nesse tema sem falar de dignidade da pessoa humana, sem falar do princípio da não autoincriminação, sem falar em vedação à prova ilícita. Então, esses artigos, e evidentemente também proibição e proteção, né, à intimidade, à vida privada, reserva da intimidade. Então você tem aí o artigo 1º 3, você tem o artigo 5º da Constituição 10, 11, 12, você tem o artigo 56 que fala da prova ilícita, você tem o artigo 5º, falando que 56 é o inciso, né? Artigo 5º 57 que fala da não culpabilidade por presunção de inocência ou estado de inocência. Então, o professor abordando, já sendo direto, ele entende que é possível uma identificação criminal através de material biológico, material genético, mas a ação invasiva, ou seja, o que seria uma intervenção corporal invasiva? Você tem a intervenção corporal invasiva e a não invasiva. A invasiva seria toda introdução ocorrida por orifícios naturais do organismo, né, do corpo da pessoa. Então, introdução nas vias aéreas, nas vias bucais, em outras que você possa imaginar, que eu vou poupá-los por aqui, na doutrina você pode ler. E essas coletas, por exemplo, exame de sangue e aí injeção, né, para coleta de exame de sangue, mas você também tem outra possibilidade que se chama Zaragatoa, né? A Zaragatoa bucal. O que é Zaragatoa bucal? Outro nome esquisito para falar desse tema. É quando você pega lá um cotonete e coloca na língua da pessoa para extrair, não da saliva o material genético, mas do tecido epitelial, né, pela fricção que aquele material, um algodão, ocasiona, né, dessa fricção, a extração de material epitelial. E aí, a partir desse material epitelial, já tem material genético suficiente para fazer o exame de DNA. Para que serve isso? Eu preciso identificar aquela pessoa através de DNA. Mas em qualquer hipótese que isso pode acontecer? Não. Ou seja, para a banca, para que eu possa fazer essa intervenção corporal, né, e é invasiva, porque eu tenho introdução no orifício natural do corpo da pessoa, portanto ela é invasiva, é necessário que você tenha ali a última rácio dessa medida, ou seja, eu tenho que ter antes identificação datiloscópica, eu posso passar por outros meios de identificação daquela pessoa, e só exames, por exemplo, bucais, né, de arcada dentária, que a pessoa já tenha isso definido, já tem essa identificação num dentista, por exemplo. Mas se de todos esses recursos nenhum tiver disponível, não for possível identificar a pessoa, aí você faz a identificação por coleta de material genético. Agora, a pergunta essa coleta pode ser compulsória? E segundo a doutrina, todas as ações invasivas no organismo que sejam compulsórias veda e violam a dignidade da pessoa humana, a princípio da não culpabilidade, porque a pessoa não é obrigada a colaborar, né, com isso. Agora, a pergunta depois que a pessoa suponhamos que alguém concorde com uma identificação criminal,
ou seja, só para identificá-la, só para individualizá-la. É possível pegar esse material genético e confrontá-lo, por exemplo, com outro material genético para ser realizado um exame de prova contrário a quem realizou a identificação criminal? Entenderam a pergunta? Vou repetir. Suponhamos que alguém se submeta à intervenção corporal para identificação. Maravilha. Foi lá e pegou o material genético. Pega esse material genético e confronta com outro material, né? Por exemplo, uma investigação sobre estupro e a vítima contém lá material genético do suspeito e eu faço essa confrontação. É possível isso? Não, não é possível. Ou seja, se a coleta de material... a previsão de... Isso, a identificação compulsória ela vai acontecer nos crimes com violência e grave ameaça e no rol, crimes dolosos, violência e grave ameaça e no rol do artigo 1º da Lei 8.072. Ali são então as hipóteses de identificação compulsória. Agora, quando você tem, e evidentemente precisa de autorização judicial essa identificação, tá? Mas vou falar já do balcão do banco de dados, né, do DNA. Esse material genético que serve para a identificação criminal, aí esse eu estou falando do artigo 9º, né? Perdão, o artigo 5º, parágrafo único, eu coloquei aqui para lembrar, artigo 5º, parágrafo único, o artigo 5º, parágrafo único que eu estou me referindo, identificação criminal. Ou seja, esse material genético só serve para identificar, individualizar o ser humano. Não serve para confrontação com outro material genético para efeito de prova contra a pessoa identificada. Perfeito? Então essa identificação criminal, essa coleta de material genético, se autorizada, só pode ser utilizada para identificação criminal. Se for utilizada por outra forma, para prova contra a pessoa, prova ilícita, porque viola o princípio da não culpabilidade. A pessoa não autorizou a utilização do material genético para a prova contra si mesmo. Perfeito, maravilha. Agora um outro tema, para encerrar, porque eu disse que seria rápido. O artigo 9A, que é o da LEP, né, que altera lá a LEP, diz o seguinte, que é possível a extração de material genético, né, também compulsório, de condenado, ou seja, na hipótese anterior, eu estou diante de investigado. Perfeito? Para o condenado, o outro tratamento. Para o condenado, seria a extração obrigatória, para que se forme um banco de dados, para que esse banco de dados seja utilizado para confrontações futuras com outro material genético, com outros exames de material genético também. Maravilha? Então, quando se trata de condenado, o condenado, se forma um banco de dados para a futura identificação, não identificação, mas para a futura comprovação para evitar crimes. O argumento é para que se evite prática de crimes e, ocorrendo a prática de um crime, com essa pessoa suspeita, um condenado suspeito, esse material genético seria usado como confronto para futura prática de crime, exatamente, futura prática de crime realizada por ele. Qual evidente, a discussão disso e para a banca do concurso de delegado de polícia você deve ter em mente, que primeiro, com relação à coleta para identificação criminal, a lei trata de um prazo. O artigo 7A da lei 12.654, ele traz um prazo que é a destruição e inutilização dessa coleta de material no prazo prescricional, ou seja, se ele estiver investigado com crime de estupro, esse material de identificação criminal vai ser destruído após a prescrição do crime correspondente. Agora, com relação à pessoa condenada, a lei não traça prazo, ou seja, tem prazo para a identificação criminal, a destruição do material genético, mas não tem prazo para a hipótese de banco de dados DNA de condenado, de pessoa condenada. Isso para a banca viola o princípio da humanização da pena e acaba gerando um efeito perpétuo de uma sentença penal condenatória. Então, aquela pessoa acaba, ela suportando o ônus de um efeito de uma sentença penal condenatória,
para o resto da vida, porque aquele banco de dados, segundo a norma, ela não seria inutilizada. Então, para que eu retire esse caráter perpétuo e com isso não viole o artigo 5º, aqui artigo 5º 47, a linha B, artigo 5º 47, a linha B, ou seja, as penas não terão caráter perpétuo, certo? Então, para eu retirar esse caráter perpétuo, o professor da banca entende que eu devo utilizar por analogia o processo de reabilitação, ou seja, quando a pessoa ela cumpre a sua pena, ultrapassado o prazo ou extinta por algum modo, passado o prazo de 2 anos, esse material genético precisa ser inutilizado, descartado. Perfeito? Então, esses são o debate que gira em torno da identificação criminal, da extração compulsória de DNA para a identificação e para a formação do banco de dados. Ambos precisam de um prazo para como eu disse, é a prescrição, o prazo para o material genético, o banco de dados, o aplicado por analogia à habilitação. Maravilha? E, evidentemente, para qualquer uma dessa hipótese, a intervenção compulsória, primeiro, precisa obedecer à legalidade, ou seja, as hipóteses previstas em lei, que a lei, que acabei de dizer, 12.654. Né? Segundo, tem que ter autorização judicial. E terceiro, tem que ter a voluntariedade da pessoa, ou seja, não é possível fazer a intervenção compulsória, ou seja, extrair esse material porque eu estaria ali fazendo uma intervenção corporal. Agora uma perguntinha para finalizar. E se, por exemplo, uma pessoa que estaria sendo, por exemplo, investigada, ela submete-se, ela está grávida, ela tem um parto, esse parto eu tenho ali, por exemplo, a placenta descartada como lixo biológico, é possível, ela não teria autorizado a extração de material genético, portanto não poderia fazer uma intervenção compulsória, porque ela não teve autorização, e é possível a busca e apreensão desse lixo biológico para retirada de material DNA, de material para exame de DNA? Sim, é possível, porque para a banca a intervenção corporal ela não é caracterizada quando eu acesso material genético que não estão colados no corpo, que não fazem mais parte do corpo do investigado. Perfeito? Então, se eu tenho aqui uma pessoa investigada e ela descarta um bulbo de cabelo, descarta tecido epitelial, por exemplo, com um cigarro sendo jogado no lixo, a placenta também durante o parto, tudo isso é material genético que está à disposição, que foi descartado, então, portanto, é possível a busca e apreensão e a coleta de material genético ali. Não há que se falar em intervenção corporal, porque eu não estou atingindo o corpo de pessoa viva. Eu estou simplesmente... E outra coisa, tem que ser de pessoa viva. Eu simplesmente estou obtendo essas informações no ambiente disponível, sem tocar no corpo da pessoa. Maravilha? Então, poderia ter outros temas aqui para falar de identificação criminal, tá? Mas, infelizmente, eu não quero me alongar para a coisa não ficar muito longa, muito extensa. Gostaria de saber se alguém desdomina do princípio isso aí. Foi citado aqui, o nemo teneto sede tegere, que é o princípio da não culpabilidade, de ninguém é obrigado a colaborar com o Estado e produzir prova contra si mesmo. O mesmo raciocínio se faz com relação ao bafômetro, por exemplo. O bafômetro é uma intervenção corporal? Sim, porque há a introdução na cavidade bucal de material para obtenção de prova. E o corpo da pessoa é o objeto da prova. Então, tomar cuidado aí, caso essas informações com os 5 componentes já citados pela banca para identificação de violação da dignidade da pessoa humana, e a teoria boa explicação, obrigado. Como na banca. Bom, o professor André Nicoliti é um dos membros da banca e ele possui livro, no caso de Digitais na Cela. Bom, esse tema, Diego está fazendo uma pergunta aqui interessante, seria mais um desdobramento sobre esse assunto, mas vou aproveitar que me fizeram a pergunta e deixa eu abaixar aqui um pouco mais o som. E essa pergunta sobre digitais em cela tema extremamente polêmico. Por quê? Não só digitais, por exemplo, copos, utilização de copos. Para a banca, não pode. Por quê? Eu vou explicar por quê. Quando alguém está preso e a obtenção de material genético se dá em razão da pessoa presa,
o Estado deveria ser responsável e ser o primeiro garantidor dos seus direitos fundamentais. Ou seja, o Estado deveria garantir que aquela pessoa não produza prova contra si mesmo. E quando ela está confinada, quando ela está presa, ela precisa, obrigatoriamente, por exemplo, se alimentar, beber água, tocar nas coisas, e isso, por exemplo, material genético, por exemplo, com urina, né, fezes, isso tudo tem material genético, você pode colher material genético dali, compreende? Então você poderia estar perguntando assim, bom, já que eu não faço banco de dados compulsoriamente que a pessoa não autorizou, espero ela entrar na cela, depois de estar na cela, qualquer outra coisa que ele faça, eu vou lá e retiro o material genético. Para o professor da banca isso não pode acontecer, porque o Estado está ali custodiado e está sob a guarda e proteção do Estado. Então ele tem que ser o primeiro a garantir o princípio da não culpabilidade. Isso significa dizer que a coleta desse material, ela praticamente, por via indireta, acaba sendo uma maneira de violar o princípio da não culpabilidade. Quer ver um exemplo? Suponhamos que isso fosse possível. O Estado, então, há inclusive uma decisão do Tribunal de Minas Gerais tocando nesse assunto, a qual o professor concorda e segue essa mesma orientação. Imagina que eu tenho um investigado em que eu preciso a coleta de material genético e o Estado cria uma estratégia de mantê-lo preso. Ou cria um motivo para mantê-lo preso, por exemplo. Aí essa prisão depois ela pode ser considerada, por exemplo, suponhamos que essa prisão depois seja revogada, mas no período que ele esteja preso ele deixou ali material genético. Só que ele já tinha recusado esse material anteriormente. Quando eu coloco aquela pessoa em confinamento, eu praticamente o Estado induz a que ela forneça esse material, mesmo sem a sua vontade. Certo? Então, quando a pessoa estiver presa, material genético colhido por ela não é possível, mas isso não é pacífico. Há entendimentos de que sim, porque está sendo descartado, não é? E o material está disponível no meio ambiente, não está mais colado no corpo e, portanto, você poderia colher esse material. Alguns autores fazem a diferença de princípio da não culpabilidade como conduta ativa e como conduta passiva do investigado, do réu, né? Por exemplo, você só violaria a não culpabilidade se a pessoa fosse obrigada a desenvolver uma atividade e dessa atividade eu colhesse a fonte da prova e essa prova servisse para criminalizá-lo. Quando se tratasse de a conduta passiva, ou seja, quando a pessoa simplesmente tem que suportar a intervenção corporal, como por exemplo a retirada de cabelo, como por exemplo ele é obrigado a fazer suas necessidades fisiológicas, você vai lá e colhe material, ele estando preso, se você fizer essa diferença, você vai ter como resposta positiva a possibilidade de coleta de material. Mas se você fizer o raciocínio de que o Estado está ali como o primeiro garantidor, ele que tem que ser o primeiro a permitir ou alertar ou fazer valer a norma de que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, o Estado não poderia fazer essa coleta enquanto ele estivesse preso, só quando ele estivesse solto. Maravilha? Não sei se eu consegui explicar aí a dúvida, se todos ficaram satisfeitos. Queria saber se todo mundo... Valeu, Diego. Qualquer dúvida, por favor, mande de novo. Vamos pressionar no nascimento, no risco de mau uso. O que acontece? O Melo fala aqui, assim que a pessoa nascer, se você fosse criar um banco de dados. Bom, a gente não pode esquecer que essa identificação por exame de DNA ela acaba, é um material descartado, mas ela acaba criando um estigma, né? Você já pré-define pessoas como suspeitas se antes elas praticarem algum crime, ou seja, você já colocaria o Estado sob a total vigilância. Michel Foucault diz isso, ou seja, você coloca o Estado em total vigilância, a pessoa, você transforma, ao invés de Estado num Estado de direito, democrático, né, redundante até falar isso, mas é o que a gente está acostumado a ouvir e ler, você criaria um Estado policial, um Estado policialesco, e todas as pessoas estariam sob a mira e a vigilância frequentemente, constantemente do Estado, e isso é contrário à ideia de democracia que se prima pela liberdade. Por isso que não é possível fazer essa coleta de banco de dados de pessoas assim que elas nascem e com isso criar um banco de dados como maneira de prevenção. Sabe por quê? Porque a prevenção à prática de crime é um efeito da pena. A teoria da pena é justamente
traz a ideia de prevenção geral e especial. Quando você antecipa esses efeitos, você nada mais está fazendo do que criando um estado penal, policial, e fazendo com que aquela pessoa sofra efeitos da pena sem sequer ter praticado o crime. Ou seja, é um total abuso do Estado realizar esse tipo de postura. Maravilha, gente? Para deixar mais registrado ainda, para a banca não há direito ou uma garantia fundamental à segurança pública. Isso é uma criação, uma retórica oriunda de estados totalitários. E esse discurso só serve para preconizar, na verdade. Obrigado aí, valeu Mendes. Só serve para criar-se um estado do medo, um estado de emergência e manter um estado de exceção constante. Então, gente, mais alguma dúvida? Vou encerrar porque senão vai ficar extremamente extenso. Valeu aí, Diego. Mandem as suas dúvidas, qualquer coisa. Mandem também sugestões. Eu não esqueci das outras sugestões sobre interceptação telefônica, imputação alternativa, tá? Mas pode deixar que eu vou fazer. Estou prometendo, não sou político, mas eu vou cumprir. Valeu, gente. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima aí. Deixa eu ver aqui, até esqueci como é que encerra essa parada. Valeu, galera. Não estou conseguindo encerrar, né? Tem uma pessoa aqui, tem alguém atrapalhando aqui. Tchau, tchau, valeu. Valeu, Vicente. Valeu, galera. Um abraço.